Eu sou o Uri Rapaport, fundador e CRO da Swap, e estou muito animado de conversar com o Peterson hoje sobre todo o cenário de gastos corporativos dentro do segmento de travel e eventos. Peterson, obrigado por falar com a gente hoje. Um prazer. Obrigado, Uri. A Swap é um grande parceiro nosso lá no OnFly e a gente está feliz de encontrar vocês aqui. Legal. Peterson, eu queria começar falando desse cenário de retomada do setor de viagens e eventos pós-Covid, né? A gente teve, obviamente, uma ruptura muito grande no Covid, mas a gente já vê que o mercado retomou muito forte, ele vem crescendo, espera-se que ele continue crescendo pelo menos 8%, 10% até 2027. Ele superou 280 bi em 2024. Eu queria ouvir um pouquinho mais a tua perspectiva sobre esse crescimento de mercado e o que você espera para esses próximos anos. Legal, Yuri. Assim, até dentro da própria OnFly e olhando o mercado, a gente vê que o mercado vem retomando ano a ano um crescimento orgânico, vamos dizer assim, né? Lógico, inflacionário também, o mercado ele cresce por custos que aumentam, mas também pelo número de viagens, né? Então a gente vê que nos últimos anos, pós-pandemia, a gente vem crescendo em número de viagens ano a ano e que deixa a gente, vamos dizer assim, feliz de ver que as viagens vão continuar crescendo, que eventos como esse que a gente está aqui hoje, que a gente está vendo realmente uma grande quantidade de pessoas, que pós-pandemia muita gente falava que não iria acontecer novamente. Eu sempre brinco que, graças a Deus, Bill Gates estava errado, que falou que o mercado ia reduzir a 50%. E, assim, o que a gente vê é o contrário, né? Então, acho que quanto mais a globalização avança também, né? O mundo mais global, mais necessidade de viagens existe. Eu acho que mais possibilidade de conexões entre os países, enfim, entre as empresas que se tornam globais. Até o próprio Brasil, né? O Brasil começou a exportar muita empresa, né? Então a gente vê que é isso para a gente, quando a gente olha no futuro próximo, a gente vê que de fato o Brasil vai continuar crescendo e o mundo também na parte de viagens e despesas. Com certeza, a gente também tem visto uma retomada muito forte e uma relevância cada vez maior do Brasil nesse cenário. E uma coisa que nos chama muita atenção é esse processo de digitalização. As agências elas são muito diferentes hoje do que eram antes, né? Hoje, talvez algo impensável para alguns anos atrás é realmente olhar para a agência como um hub de inovação. Sim. Queria ouvir um pouco de você sobre essa perspectiva de digitalização. O que está rolando, por que isso está acontecendo, como que você enxerga o mercado se transformando? Eu acho que aí tem muito assim, o mercado de viagens, na parte B2B, ele demorou a se digitalizar. A verdade é essa. A parte do mercado B2C, já antes do ano 2000, você viu empresas digitais já surgindo. E o mercado B2B sempre teve essas entraves, principalmente eu acho que por não ter soluções que conseguissem dar segurança, governança, compliance, enfim. Quando a gente chega ali, principalmente em 2015, né, 2014, 2015, começa a ter essas travel techs, então, vamos dizer, os new kids on the blocks aí, então, que eu acho que começam a despertar que o mercado poderia ser diferente, não só para quem viesse, né, para os novos, mas também para os antigos, porque, cara, ou a gente muda, ou a gente está fora do jogo. Então, o game eu acho que começou a mudar, e principalmente quando você vê empresas como a OnFly, que trabalham um formato, uma metodologia de all-in-one, onde você tem que ter realmente tudo na palma da mão, entre travel, expense. Então a gente vê isso de uma tendência muito enviesada nesse mercado e que de fato acelera empresas, né? Acelera empresas a fazer diferente e também de fato provoca os antigos a ter que se adaptar a esse novo game, né? Eu acho muito relevante você trazer esse termo, né, cada vez mais sendo falado, que são as travel techs.
a gente vê que existe agora uma convergência muito grande entre os sistemas, a parte de agência, a parte de serviço, né, OBT, TMC, toda a sopa de letrinhas, e até a parte de fintech. Né? Na sua visão, quais são os prós e os contras de juntar tudo isso na mesma plataforma? Falar um pouco sobre isso. É resistência, é você quebrar ali o status quo do negócio, né? Porque de verdade, viagem sempre foi muito fragmentado. Então você tinha uma solução para viagem, você tinha uma outra solução para despesa, outra solução para pagamento, enfim, as planilhas de Excel. Então você tem todo esse bolo e quando você traz soluções que realmente agrupam essas necessidades e formam uma única solução, de fato você vai enfrentar algumas resistências. Até por conta da própria reserva de mercado. Porque se você tem aqueles que não conseguem competir da mesma forma que você, eles vão competir com as armas que eles podem competir. Então eu vejo assim, sempre como pró, né? Esse para mim é um futuro. Eu acredito que as empresas que não tiverem seus próprios ativos de tecnologia em viagens, elas realmente vão ter um futuro muito mais desafiador. Não vou falar que vão desaparecer, porque também não quero ser taxado de Bill Gates depois, mas eu acho que vai ser muito mais difícil para elas do que para as empresas que já nasceram de forma nativa digital. E agrupar todas essas soluções, você tem você tem aí, quando você faz uma análise SWOT, e aí eu vou falar só dos pontos fortes e fracos. Quando eu falo de pontos fortes, você tem um lock-in, né? Porque o cliente ele tá com você e quando ele tem todo o end-to-end, fica mais difícil para ele até de tomar qualquer tipo de atitude, né? De deixar a sua solução, enfim. Aqueles problemas que às vezes geravam qualquer estresse ali na relação, eles deixam de existir, porque você acaba tendo muito mais parceria de construção e de se manter junto ali do que simplesmente encontrar qualquer tipo de problema e desenhar um churn, né? Então acho que esse agrupamento de soluções só tem pontos fortes. Ponto fraco é realmente enfrentar o status quo nesse momento, porque isso é inevitável. Para quem é novo, se você quer disruptar alguma coisa, você vai ter que enfrentar o passado para poder desenhar o futuro, não tem jeito. Com certeza. Acho que é inevitável. A transformação ela afeta todos os segmentos e, com certeza, travel não é uma exceção. Sim. E nesse sentido, queria ouvir um pouco dessa sua experiência. Quais são as inovações-chave, as funcionalidades-chave que você olha e você fala, poxa, só uma solução 360 consegue entregar isso? Olha, vou olhar até pro lado da própria OnFly. Uma das coisas que eu observei era essa vontade de devolver tempo para as pessoas. Uhum. Então, às vezes você pode ter uma solução 360, né, mas você não devolve tempo para as pessoas. Então, sim, assim, no nosso caso, a gente tem isso de forma draveada na empresa, que a gente tem que devolver tempo. E assim, até encarando duas personas-chaves, né? O nosso usuário, que está no final do dia com o nosso aplicativo na mão, viajando, e enfim, que ele precisa ter agilidade. E o gestor daquela empresa que precisa ter ali toda a parte de gestão de custos e gastos, né? Então, o que eu entendo é que essa visão 360, ela vai, vamos dizer, de certa forma, ser muito mais abrangente daqui para frente. Muito mais abrangente. Principalmente quando você olha, né, você é um grande parceiro nosso, você pode ver. Quanto mais a gente aumenta na questão de TPV, de cartão corporativo, de um único controle, realmente do cliente olhar e falar, cara, preciso devolver tempo para o meu cara lá na ponta, trazer mais produtividade para ele também. Então eu enxergo isso de diversas maneiras, mas sempre do lado positivo. E uma coisa assim que me chamou muita atenção, né, essa questão do tempo, do controle de budget mesmo, foi essa funcionalidade que vocês lançaram há muito pouco tempo, de políticas já plugadas dentro da plataforma. Como é que funciona isso? Sim, há pouco tempo a gente lançou o Spend Control, né, que na verdade a gente seta a plataforma para evitar possíveis fraudes, possíveis problemas de comportamento do viajante, porque a política de despesa no final do dia, você controla ela no final.
né? Vamos dizer assim, o viajante ele já transacionou. Quando ele volta para casa, você trata aquela inconsistência de diversas maneiras. Aí cada empresa tem a sua política, enfim. Mas eu acho que foi assim extraordinário você lançar algo que você consegue de fato controlar o teu custo antes dele acontecer. Então, de setar, por exemplo, que numa determinada categoria só se pode gastar X reais, que você evitar tipos de categoria. Então, isso hoje para a gente é de fato um diferencial competitivo, é para onde a indústria vai, eu acho que é para onde as soluções vão caminhar, porque de fato você conseguir controlar, evitar realmente o desvio de política antes de transacionar é extraordinário. É muito diferente do fluxo tradicional, né? Gastar, depois pedir o reembolso, ter que justificar e muitas vezes até perder. Sim. Ali o comprovante é uma jornada assim já amarrada, já conectada, o que me faz pensar um pouco nas melhores práticas, né? O que você vê de melhores práticas para essas empresas que fazem a gestão de gastos corporativos? O que você olha e fala, poxa, isso aqui, ao mesmo tempo, conecta uma jornada sem fricção para o usuário e muito controle para a empresa? Aí entra muito assim, isso depende até dos segmentos, sizes de companhia, né? Quando eu vejo vou começar pelo Enterprise, né? A gente tem a OnFly Corporate, que ela é focada em grandes empresas, né? Então, só público Enterprise. Público Enterprise é um público que realmente burocratiza muito. Ele traz muito controle e o que a gente provoca, até nos client review que a gente faz, é realmente que a gente olha aquela jornada e veja assim, às vezes você tem 2 aprovações para uma coisa que já é o menor custo. E aí a gente chega naquela empresa e fala, cara, você viu que você tem 2 aprovações? Verdade. Cara, você nunca reprovou nada. Por que você tem 2 aprovações? Se você nunca reprovou, o índice de reprovação quase 0. E só que aí a gente busca alguns dados como, por causa de 2 aprovações, se perdeu melhores tarifas, se perdeu a oportunidade de ter economia, de cumprir o orçamento. Então a gente faz esse cross não simplesmente de provocar o cara que ele precisa mudar, que ele tem que ser mais flexível e tirar a burocracia, sobre o que ele está perdendo de ter tanta burocracia desnecessária, né? E na parte de despesas, a gente traz essa questão do spend control, né? Que até comecei. Você falou, olha, no tradicional ele controla o que já aconteceu. Isso, imagina quem tem uma plataforma de expense que faz todo o controle, etc. Já tem as integrações, como a gente tem, por exemplo, a gente consegue controlar a parte de mobilidade, o Uber Business integrado na plataforma. Então, quantas empresas não sabem, por exemplo, essa viagem aqui foi corporativa ou foi pessoal? Então, cada vez mais você avança e traz controle. Mas ainda tem gente no Excel, cara. Então, assim, o buraco é muito mais embaixo, entende? Então, você tem um mercado inteiro não capturado aí de empresas que ainda perdem tempo com burocracia e não tem controle. Se enganam dia a dia pensando que tem controle através dessas burocracias que são desnecessárias nos dias de hoje. Faz total sentido. E eu acho que nessa preocupação que uma Travel Tech tem de conectar o controle da empresa com uma experiência incrível para o usuário, cada vez mais a gente tem visto a integração de serviços financeiros. Historicamente, os bancos eles sempre participaram dessa jornada, mas como um participante que está de fora, conectado de alguma maneira ao fluxo da agência. Como que vocês enxergam isso? Vocês acham que a solução é ter um banco por fora ou colocar serviços financeiros por dentro da jornada? Olha, a gente tem provas e cases que serviços financeiros na jornada otimizam, trazem controle que você às vezes perde por ter aquilo que eu falava do fragmentado. O fragmentado ele estimula e ele requer que você tenha controles adicionais para ter o 360 ali dentro da sua governança. Então, até pelo nosso crescimento e na parte de serviços financeiros dentro da plataforma, de clientes que já tinham produtos, vamos dizer assim, e optaram por fazer a mudança, por ter a facilidade, o controle
E aí na via de mão dupla, né? Levando uma melhor experiência para o viajante e também trazendo mais controle para dentro de uma única plataforma. Então a gente vê aí como tendência cada vez mais serviços financeiros dentro da plataforma de viagem. Isso é muito interessante de ouvir, é muito interessante ouvir os impactos positivos que isso tem para o usuário, para a empresa e para um Fly como uma Travel Tech. Como que isso impacta a operação de vocês? Olha, o que impacta na nossa operação, primeiro que, novamente, aumenta a nossa oferta de produto para o nosso cliente final. Então, hoje, a gente de fato tem um ecossistema muito robusto, mas desafiando o status quo, né? Pensa o seguinte, antes talvez um cliente teria que ter 3 ou 4 fornecedores para fazer tudo que um Fly faz. Então, pra gente é um puta diferencial competitivo a gente ter tudo na plataforma. E mesmo que às vezes tenhamos que enfrentar o status quo na questão também do brand, né? Porque quando você vai para a Enterprise, você vai bater de frente com grandes soluções, grandes bancos. E, de fato, você vai ter que trazer um valor agregado muito forte para que você possa disputar qualquer tipo de mudança. Então, pra gente, a gente vê isso como um diferencial competitivo enorme. E essa fórmula, da forma como você traz, essa integração, essa experiência, esses ganhos, parece uma fórmula que está dando muito certo. Pô, me conta um pouco mais de alguns cases, de repente, se você quiser citar alguma empresa que usou a solução de vocês e adorou e não quer voltar atrás para o paradigma antigo. Me conta um pouco mais desses cases. Olha, eu acho que o case maior é a própria companhia. A companhia cresce 100% year-over-year. O nosso churn, ele não chega a 0,3%. Então você consegue o que a gente chama lá de old GMV, né? A gente tem a retenção do nosso old e o new, ele entra de uma maneira assim impressionante, crescendo. Então esse é o maior case que a nossa oferta de soluções realmente faz a companhia crescer e não perder cliente. E eu gosto de trazer as minhas próprias impressões, né? Eu lembro quando eu entrei na OnFly, cara, eu fiz uma viagem internacional e foi muito engraçado, porque eu fui sempre usuário de cartões corporativos, né? Então gostava, né, de estar ali. É legal você entrar na sala VIP, etc. Né? Você tem um cartão, mas eu voltava para empresas com as mesmas dores. Tinha que ir lá, pegar todas as minhas notas, fazer minha prestação de contas, etc. E quando eu cheguei, tinha mais ou menos uns 20 dias de empresa, eu fiz uma viagem internacional. E eu fiquei feliz, assim, sem clichê nenhum aqui, fiquei feliz, cara, eu acredito no que eu estou vendendo, eu acredito no que eu estou vivendo, porque eu fui para uma viagem, eu fiz tudo no meu celular, não fiquei carregando nota para nenhum lugar, não ficava tirando cartão, eu ia para o evento só com o meu celular. Para poder até dar um case, vamos dizer assim, real, acho que o único momento que eu precisei de um cartão diferente, porque foi alugar um carro nos Estados Unidos, você precisa ter um cartão nominal. E a nossa solução, até por trazer tempo, né, o nosso cartão acaba não sendo nominal, porque ele faz toda a parte de parametrização na plataforma pelo número com o usuário, então os cartões acabam não sendo nominais, né, então eles têm os números atrelados aos colaboradores dos nossos clientes. E lá eu precisei dar um cartão com o meu nome, ainda, né? Você vê que loucura. Né? E em alguns lugares você ainda tem que colocar o chip, você não consegue pagar na carteira digital. Então acho que, cara, assim, tem muita oportunidade de avanço, mas eu sempre tiro esse case. Quando eu voltei para casa, eu falava com a minha esposa, caramba, eu realmente vivi o que eu vendo para o cliente. Eu não trouxe nenhuma nota, as notas ficaram lá, né? E tá tudo já prestado conta, eu usei a meu wallet, não tenho mais nenhuma coisa para fazer, só vou ter que fazer o meu relatório e submeter a aprovação. Isso para mim é o maior case que eu posso falar. É incrível. E isso remete muito àquele tópico de hub de inovação. Assim, é uma surpresa gigante para você chegando, encontrando tudo isso por fora, né? Os impactos para o usuário, os impactos para as empresas e olhando por dentro da empresa, a engrenagem realmente. Quando você olha para dentro, quando você chega no escritório, o que você vê de diferente de uma agência tradicional? Isso é impactante de alguma maneira? É uma surpresa? É uma surpresa e são surpresas assim que, de certa forma,
Seria aquele filme assim, o Rambo 3, você sabe que ele vai lá no final, ele vai ganhar e vai dar tudo certo, né, cara? Sempre assim. Mas a maior diferença que eu vejo, às vezes no modelo tradicional, você está preocupado em crescer, vamos dizer assim, o seu custo operacional para poder criar soluções, enquanto nas empresas digitais você está preocupado em criar soluções através do time de tecnologia. Não só no que a gente chama de front para o cliente, mas no Ops. Então, assim, o que o nosso time hoje está fazendo de forma manual, que pode ser automática, o que você pode fazer com inteligência artificial, o que você pode integrar com o fornecedor. E até partindo de um princípio, assim, a maior riqueza que a gente tem é o inventário. E esse, para mim, é um dos maiores desafios dessa indústria, conectividade. Então, hoje, através de uma API própria nossa, que é o Luna, que é onde do Luna a gente se conecta com diversos NDCs, GDS, APIs de fornecedores, através de um agregador próprio nosso hoje, que é o BQO, que a gente chega desde um hotel de cadeia, a gente chega naquele hotelzinho que é em cima da padaria, naquela cidade lá, que às vezes o dono do posto é o mesmo dono do hotel, o cara não aceita cartão. Então você tem que ter ali uma tecnologia para chegar naquele cara. Então isso é que eu acho que é o legal, que é o grande barato. É que a gente foca em tecnologia para mitigar, enquanto as pessoas focam em aumentar a operação para poder continuar manual. Então, sabe, é um contraponto, né, que a gente vai ter todos os dias, mas para mim é o grande diferencial que você vê nas empresas digitais versus as empresas, vamos dizer assim, mais tradicionais. Eu arrisco dizer que esse é um caminho que não tem volta. Não tem. E olhando um pouco também para o futuro, né? O que você acha que não tem volta para essa indústria? Para onde você acha que a indústria vai em 2025 e como que isso se conecta com os planos da OnFly para esse ano? Cara, nos planos da OnFly, assim, até vou começar de frente para trás, né? Então, assim, nos planos da OnFly a gente fala o seguinte, cara, a gente só capturou 1% desse mercado. A gente tem uma avenida de crescimento, assim, enorme, que realmente fala pra gente assim, cara, continua no prumo, na tecnologia, que vocês vão vencer, né? Então, a gente vê um mercado One Management, né, que é um mercado também que você vê a parte de Open Booking. Então, às vezes as pessoas falam, os concorrentes das Traveltex, hoje da OnFly, só são as empresas tradicionais, as TMCs tradicionais? Não. A gente tem o cara que está comprando direto num site B2C, até desvirtuando dados, que é difícil até de você capturar. Hoje, quando você começou lá no início da entrevista, falando, poxa, vai chegar a 30 bi de dólar, etc. Por que a gente hoje vê um número tão grande também? Porque é mais fácil de mensurar esse número, né? Então você vê que hoje tudo está conectado e você consegue, de certa forma, entender qual é o tipo de cliente, em qual esteira ele está, enfim. Então, nos nossos planos, cara, a gente quer continuar crescendo. A gente espera ter um crescimento aí em torno de 100% em relação ao ano passado, de novo. Incrível. Conforme eu comentei, não sendo repetitivo, a avenida de crescimento que a gente tem aqui traz pra gente, vamos dizer assim, a luz que realmente dá pra gente chegar nesse número. E ao mesmo tempo, a gente vê a sede do cliente pela digitalização. Então, a sede do cliente de enxergar o novo. Você imagina, numa empresa tradicional, tem gente lá olhando se o voo mudou, ligando para você, Uri, seu voo mudou. Nós fizemos uma inteligência artificial que ela consegue capturar mudança de portão, mudança de horário de voo e notificar o viajante diretamente por WhatsApp. Incrível. E às vezes o cara está no aeroporto e ele consegue saber antes de aparecer ali na tela da Infraero, na tela do aeroporto, enfim. Então é nisso que a gente trabalha. O que é commodity você tem que ter é igual assim, você é uma pizzaria, cara, você tem que ter pizza, não tem jeito. Então assim, o que você tem que ter numa agência? Atendimento humanizado, atendimento VIP, etc. Mas aqui, vamos dizer assim, num paralelo, a gente traça um plano, cara, principalmente de disrupção de coisas que podem ser feitas de forma automática, digital,
e hoje ainda continuam de forma manual. E acompanhando também essa geração que está chegando, né? Essa geração, ela tem uma vontade, ela tem uma ansiedade grande em relação à digitalização. Eles não aceitam. Eles chegam numa empresa e falam, cara, mas como é que pode? Por que é assim? Né? E eu acho que isso que a gente leva também esse novo para essa nova geração que está chegando e com vontade que as coisas sejam tão digitais como são, por exemplo, no B2C. Então é convergir essas duas experiências e, novamente, não tirando o objetivo aqui das grandes corporações, que é ter governança, compliance, enfim, mas devolvendo tempo para você ali com uma plataforma user-friendly, na palma da mão, tendo todos os serviços, isso que a gente acredita. Sensacional, Peterson, foi muito bom o papo. Legal, é incrível ouvir em primeira mão o que você acha do mercado, tanto do nosso histórico quanto dos próximos passos. Então eu queria te agradecer muito, valeu mesmo. Obrigado, eu sou Apio. Valeu. Vamos crescer junto aí, tem muita coisa pela frente. É isso.